Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Química Analítica Marinha do curso de Oceanologia. Na aula de hoje nós falaremos de hidrólise. Nessa aula nós explicaremos o que é hidrólise, falaremos das reações que acontecem com sais que são derivados de ácidos e bases fortes, das reações que acontecem com sais derivados de ácidos fracos e bases fortes, das reações que acontecem com sais derivados de ácidos fortes e bases fracas e daquelas que acontecem com sais derivados de ácidos e bases fracas. Bom, primeiro, o que é a tal da hidrólise? A hidrólise, na verdade, ela deve ser pensada como uma reação que vai acontecer no meio aquoso quando um determinado sal é dissolvido na água. Nem sempre essa dissolução desse sal na água vai resultar num pH neutro. Mesmo considerando que a gente tenha um meio bastante diluído e que a força iônica não vai ser importante ou que ela pode ser desconsiderada nesses cálculos, ainda assim, alguns sais eles apresentam uma espécie de base conjugada quando a gente se lembra daquela teoria de ácido e base de Bronsted e Lowry. Se vocês se lembrarem daquela teoria, quando eu tenho a transferência de um próton de uma molécula para outra, essa substância que doa o próton, ela é o ácido, e a substância que recebe o próton é a base. Na hora que essa reação acontece, aquela substância que recebeu o próton, ela agora se torna um ácido conjugado, porque ela tem um próton a mais para doar. E aquela base que foi formada, porque aquela substância doou o próton, então agora ela pode receber um próton, essa base é chamada de base conjugada. Bom, então essas reações, elas acontecem então entre a água e esses sais que contêm uma base conjugada ou um ácido conjugado. Nessa aula a gente vai mostrar um pouco como é que isso acontece. Então a hidrólise, como eu já falei, ela pode ser definida como uma reação que acontece na presença da água, uma reação ou decomposição que se dá no meio aquoso, ou ainda uma reação diretamente com a água. E é dessa última definição que nós vamos falar. Então, se nós nos lembrarmos do gás carbônico, por exemplo, quando nós expiramos, nós emitimos esse gás carbônico, ele está presente no ar, e ele reage com a água para formar o ácido carbônico. Eu já falei isso em sala de aula. Esse ácido carbônico, em meio aquoso, ele se dissocia liberando H+, formando o bicarbonato. E esse bicarbonato se dissocia, liberando mais um H+, e formando os íons carbonato. Por esse motivo, a chuva ela é naturalmente ácida, ainda que seja levemente ácida, ela não é um ácido forte, mas ela tem uma característica ácida dada a dissociação do ácido carbônico e do bicarbonato, liberando aí íons H+ na solução da água de chuva. Bom, por isso mesmo, a gente pode entender que aquele carbonato que é formado durante esse processo, ele é uma base conjugada, ou seja, o carbonato de cálcio, por exemplo, né, se a gente pegar aí, esse material está presente no calcário, tanto no calcário calcítico como no calcário dolomítico, esse carbonato, então, na presença de água, ele vai sofrer uma dissociação, por ser um sal, né, a grande maioria dos sais se dissociam, e aí ele vai liberar os íons cálcio e íons carbonato. Esses íons carbonato vão reagir com a água e formar o bicarbonato, liberando a hidroxila. Aqui então, esse carbonato ele é uma base de Bronsted Lowry que vai receber um H+ que vem da molécula de água, liberando a hidroxila. E esse bicarbonato vai receber também um próton dessa água, formando de volta o ácido carbônico, que pode ser perdido para a atmosfera por decomposição e produção de CO2, e vai liberar então as hidroxilas nesse meio. Sendo assim, o meio se torna mais alcalino. Então é muito comum que se utilize calcário para corrigir o pH do solo quando esse solo é um solo ácido. A grande maioria das plantas que a gente cultiva não gosta muito de de solos ácidos e por isso a gente utiliza o calcário para fazer então a correção desse pH. Bom, quando o ácido ele é derivado de um ácido forte e uma base forte, em geral, esse pH é neutro. Lembrando que isso não é verdade se eu tiver uma força iônica mais elevada. Mas para soluções bastante diluídas, a tendência é que essa solução seja neutra. Por que isso acontece? Porque, por exemplo, quando o hidróxido de sódio reage com o ácido clorídrico, ele produz o cloreto de sódio e libera água. Esse cloreto de sódio, ele se dissocia,
formando íons cloreto e íons sódio. Porém, esse cloreto de sódio, ele vem, na verdade, de uma reação entre o hidróxido de sódio, que se dissocia liberando Na e OH-, mas essa base é uma base forte, ela está praticamente dissociada na solução. Então eu praticamente não tenho a base não dissociada em solução. Ela tende a se dissociar completamente e liberar íons sódio e íons hidroxila. E esse cloreto vem do ácido clorídrico, que também, quando está em solução aquosa, se dissocia quase que completamente, por ser um ácido bastante forte, e a gente praticamente não tem mais a molécula na forma não dissociada. Então, quando eu formo o cloreto de sódio, o sal resultante dessa reação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, eu vou ter em solução os íons sódio e íons cloro, que eles tendem a permanecer assim em solução. Bom, então, quando a gente tem um ácido fraco e uma base forte reagindo, isso já não é mais verdade. O que vai acontecer aqui é que existe uma tendência de que o pH seja alcalino. Por que isso acontece, Joselito? Vamos pensar no ácido acético, que é aquele ácido que está presente no vinagre, reagindo com o hidróxido de sódio. Ele vai formar o acetato de sódio e liberar a água. Ora, esse acetato de sódio, por ser um sal, tem uma tendência de se dissociar e aí libera os íons acetato e os íons sódio. Esse acetato, por sua vez, vem do ácido acético. Então ele tende a formar uma reação, a reagir com a água para recuperar o ácido acético e liberar a hidroxila. Isso se dá por quê? Porque o ácido acético é um ácido fraco, ele se dissocia pouco em solução. Então a tendência de que a presença dos íons acetato fazem com que ele reaja com a água para devolver a forma original do ácido acético. E o pH, portanto, fica maior do que 7. Essa solução fica levemente alcalina. Bom, essa hidrólise ela acontece por quê? Porque se nós pensarmos na reação química que está acontecendo aí, dos íons acetato reagindo com as moléculas de água para formar o ácido acético e a hidroxila, isso é regido por uma constante de equilíbrio, que nós já nos lembramos como é que a constante de equilíbrio funciona. Nós temos a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes igual à constante de equilíbrio. Se nós lembrarmos que a água em meio aquoso ela tem uma concentração praticamente constante, né? Ela é o maior constituinte aí por ser o solvente, e essa concentração praticamente não varia. Então a gente considera que a concentração da água em água é constante. Então, se ela é uma constante, nós vamos lançar ela aí para o primeiro membro dessa equação e vamos dizer que a constante de equilíbrio vezes a concentração da água, que também é constante, vai nos dar uma nova constante chamada de constante de hidrólise. E, portanto, a constante de hidrólise vai ser a concentração do ácido acético formado nessa reação, vezes a hidroxila, que foi liberada nessa reação, dividido pelas concentrações dos íons acetato. Ora, se a gente combinar essa constante de dissociação do ácido com a constante de autoprotonação da água, nós vamos ver que a constante de autoprotonação da água ela é igual a H+ vezes a concentração de OH-, e a constante de dissociação do ácido é H+ vezes a concentração de acetato dividido pela concentração de ácido acético. Resolvendo isso, a gente vai dizer que a constante de autoprotonação da água dividida pela constante de dissociação do ácido, né, pode ser entendida como H+ vezes o H- vezes a concentração de ácido acético dividido pela concentração de íons H+ vezes a concentração de acetato. A gente pode cortar aqui os íons de hidrogênio e a gente vai ver então que essa constante de autoprotonação da água dividido pela constante de dissociação do ácido é exatamente igual à constante de hidrólise daquele acetato. Então, para calcular essa constante de hidrólise, o que a gente faz é dividir o valor da constante de autoprotonação da água, que a 25 graus Celsius é 10 a menos 14, pela constante de dissociação do ácido, que nesse caso, para o ácido acético, é 1,75 vezes 10 a menos 5. Então nós encontramos que a constante de hidrólise do acetato vai ser igual a 5,71 vezes 10 a menos 10.
Esse valor, então, pode ser usado para calcular o pH de uma solução de acetato de sódio, por exemplo. Então, como é que a gente faz esse cálculo do pH? Ora, vamos supor que a gente tem uma concentração de 0,01 mol por litro de acetato de sódio. Então, empregando essa constante de hidrólise, que nós acabamos de ver que é no valor de 5,71 vezes 10 a menos 10, a gente vai encontrar que, para a reação que nós estamos estudando aqui, a concentração, então, de hidroxilas vai ser igual à concentração de ácido acético, porque eles vêm da mesma reação de hidrólise. Então a gente pode dizer aí que a constante de hidrólise é igual à concentração de hidroxila elevado ao quadrado, dividido pela concentração de íons acetato. Se isso é verdade, e a gente sabe que a concentração, desculpa, que a constante de hidrólise desse acetato é muito baixa, na ordem aí de 10 elevado a menos 10, então a gente pode fazer uma aproximação aqui e dizer que a concentração de acetato é praticamente igual à concentração total desse sal. Sendo assim, a concentração de acetato é aproximadamente 0,01. Fazendo a devida substituição, nós vamos ter que a concentração de íons hidroxila vai ser igual à raiz quadrada de 5,71 vezes 10 a menos 12. Ou seja, a concentração de íons hidroxila é igual a 2,39 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Assim, o pOH, que é o menos log da concentração de OH-, vai ser 5,62. Se a gente lembrar, o pH então vai ser igual a 14, que vem lá da constante de autoprotonação da água, menos o pOH. Portanto, o pH nesse caso é 14 menos 5,62, ou seja, o pH é 8,38, demonstrando que esse meio então fica levemente alcalino e não neutro. Bom, quando a reação acontece derivada aí de um sal que vem de um ácido forte com uma base fraca, acontece o oposto. Há uma tendência de que esse meio fique levemente ácido. Vamos pensar na amônia. A amônia vai reagir com ácido clorídrico para formar o cloreto de amônio. Esse cloreto de amônio é um sólido, enquanto que a amônia é um gás e o ácido clorídrico também é um gás. Então, quando a gente faz essa reação acontecer, por exemplo, a gente pode colocar em 2 frascos diferentes essa solução de amônia e essa solução de ácido clorídrico, e nós vamos ver que quando os vapores dessas 2 soluções se encontram, que é exatamente a amônia e o ácido clorídrico saindo para o meio gasoso, esse vapor se encontra, reage, e ali a gente vê a formação de cristais de cloreto de amônio. Esse cloreto de amônio em meio aquoso, ele se dissocia então, liberando os íons amônio e os íons cloreto. Como nós sabemos, os íons cloreto vêm de um ácido forte, que é o ácido clorídrico, então ele tende a ficar dissociado. Já o amônio não, ele vem de uma base fraca, que é a amônia. Então há uma tendência desse amônio reagir com a molécula de água para formar o hidróxido de amônio e liberar um íon H+. Logo, o pH tende a ficar levemente ácido. Isso vai acontecer exatamente por causa da reação de hidrólise desse íon amônio com a molécula de água, então. Como é que a gente calcula essa constante? Nós vamos seguir exatamente os mesmos passos que nós seguimos no caso do acetato. Nesse caso agora, a hidrólise do amônio segue essa reação que a gente viu no slide anterior, e a constante de equilíbrio é, portanto, os reagentes dividido pelos produtos, ou seja, o hidróxido de amônio vezes a concentração de íons H+, dividido pela concentração de íons amônio, vezes a concentração de água. Lembrando que a concentração de água em água é considerada uma constante, a gente passa ela para o primeiro termo da equação, e a constante de equilíbrio vezes a concentração de água vai ser igual, então, à constante de hidrólise, que é igual à concentração do hidróxido de amônio vezes a concentração de íons H+, dividido pela concentração de íons amônio. Ora, o hidróxido de amônio e os íons H+ vieram da mesma reação de hidrólise. Eles são produzidos ao mesmo tempo quando acontece a reação então do íon amônio com a molécula de água. Sendo assim, a gente pode dizer que as concentrações deles são iguais. Logo, a concentração então de íons H+ aí, né, vai ser igual à concentração de NH4OH. Mas a gente pode substituir, para a gente calcular o valor da constante de hidrólise, a gente pode substituir aí a constante de hidrólise, então,
por KW dividido por KB, e aí fazendo essa consideração, nós vamos de novo, né, anular aqui os OH- e chegar na equação em que a concentração a constante de hidrólise vai ser igual à concentração de íons hidroxila vezes a concentração de H+, dividido por concentração de íons amônio. Ou seja, a constante de hidrólise, da mesma forma que a gente fez para o ácido acético, vai fazer aqui para o amônio. E a gente vai ter então que o KW é 10 a menos 14 dividido pelo KB, que nesse caso da amônia é 1,75 vezes 10 a menos 5. Coincidentemente é exatamente igual à constante de dissociação do ácido acético. Isso vai nos dar uma constante de hidrólise de 5,71 vezes 10 a menos 10. A partir daí, a gente pode calcular o pH de uma solução de cloreto de amônio. Imaginando também que a gente tem uma solução de 0,01 mol por litro de cloreto de amônio, nós podemos empregar aquela constante de hidrólise que a gente acabou de calcular para calcular então o pH dessa solução. Lembrando qual é a reação de hidrólise que nós estamos considerando, nós vamos ter então que a concentração de H+ é igual à concentração de hidróxido de amônio, como eu já havia mencionado antes. Então, a gente pode dizer que a constante de hidrólise vai ser igual a H+ ao quadrado dividido pela concentração de íons amônio. Lembrando que essa constante de hidrólise é muito baixa, na ordem de 10 a menos 10, a gente pode dizer que a concentração de amônio é praticamente igual à concentração total do sal. Sendo assim, a gente substitui ali na equação e a gente vai encontrar então que a concentração de íons H+ vai ser a raiz quadrada de 5,71 vezes 10 a menos 12. Ou seja, a concentração de H+ vai ser igual a 2,39 vezes 10 a menos 6 mol por litro, o que vai dar um pH de 5,72, ou seja, uma solução levemente ácida e não neutra, como deveria ser caso não houvesse aí essa reação de hidrólise. Bom, a coisa complica um pouco quando a gente está falando de sais que são derivados de ácidos fracos e bases fracas. Por quê? Porque isso acontece quando a gente tem essas reações de ácidos fracos e bases fracas, a gente vai ter ali o efeito das duas hidrólises. Então nós temos que considerar que aquele sal formado por essa reação, por exemplo, no caso da amônia reagindo com o ácido acético, vai formar o acetato de amônio. Esse acetato de amônio se dissocia, liberando íons acetato e íons amônio. E o amônio vem de uma base fraca que é a amônia, né? Então ele vai sofrer uma hidrólise reagindo com a água e produzindo hidróxido de amônio, enquanto que o acetato, que vem do ácido acético, vai reagir com a água para formar ácido acético e liberar a hidroxila. Então, nesse caso, a concentração desses íons deve ser considerada para que a gente calcule o pH dessa nova solução. Bom, então só fazendo aqui de forma genérica, né, a gente tem aqui um sal qualquer, onde ele vai liberar ali o seu cátion e o seu ânion, lembrando que o cátion vem da base e o ânion vem do ácido, e eles tendem a se hidrolisar, então, seguindo essas equações que a gente vê aí. Então, a constante de hidrólise vai ser para a base, a concentração da base vezes a concentração de H+, dividido pela concentração do cátion, enquanto que a hidrólise para o ácido vai ser a concentração do ácido vezes a concentração de hidroxila dividido pela concentração do ânion. Ora, lembrando que a constante de autoprotonação da água, né, que é o KW, vem aí dessa dissociação da água para formar H+ ou H-, então a gente sabe que o KW é igual a H+ vezes o H-, e considerando a dissociação completa do sal, que a gente pode dizer então que a concentração daquele sal vai ser a concentração do ácido que se formou mais a concentração do ânion, que é aquilo que não se formou, que não sofreu hidrólise, ou ainda que a concentração do sal vai ser igual à concentração da base que foi formada mais a concentração do cátion, que não sofreu hidrólise. Isso é verdade, né, nos dois casos. Bom, nós também sabemos que as cargas elétricas têm que ser iguais. A gente não pode ter concentração diferente dessas cargas elétricas, porque isso ia dar um problema no equilíbrio elétrico da solução. Então a tendência é que a solução seja neutra. Para que ela seja neutra, a quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de cargas negativas. Ou seja, H mais o cátion vai ser igual
a OH- mais o ânion. Considerando tudo isso e combinando todas essas nossas considerações aqui, nós vamos chegar à equação em que a concentração de íons H+, vai ser igual a constante de dissociação do ácido, que multiplica a concentração do sal dividido por a concentração de H+, mais uma nova relação aqui, né? A constante de dissociação da base vezes a concentração de H+, vezes a concentração do sal, dividido por Kw mais Kb vezes a concentração de H+, menos Kw dividido pela concentração de H+, menos 1. Né? Então, esse número, além de ser essa conta, além de ser uma conta muito grande, muito extensa, com vários termos aí para serem considerados, além disso, nós vamos ver que o H+, ele aparece dos dois lados da equação. E isso dificulta muito esse cálculo. Por quê? Porque para calcular a concentração de H+, eu tenho que saber qual é a concentração de H+, que eu vou considerar na conta. Então isso nos leva a uma equação diferencial, né, na verdade. Então, para a gente não usar aqui ferramentas de cálculo, né, que a gente poderia utilizar, que a gente aprendeu lá nas nossas disciplinas de cálculo, a gente, ao invés disso, vai fazer uma aproximação para chutar um primeiro valor de H+. Ou seja, nós vamos dizer que para calcular o valor de H+, eu tenho que saber um valor de H+ aproximado. Esse valor de H+ aproximado a gente calcula pela raiz quadrada do Kw vezes a razão entre Ka e Kb. Então, fazendo essa razão, eu vou chegar a um valor de H+ aproximado, eu vou substituir isso nessa equação maior para encontrar um valor novo calculado de H+. A ideia é que a gente agora utilize esse valor de H+ que foi calculado e introduza de novo na conta, né? Substitua de novo ele aí na conta, até que a gente encontre um valor de H+ que é consistente. No caso das planilhas de Excel ou do Google, é possível você fazer com que ele calcule esse valor de H+, trocando, né, uma célula, você considera um determinado valor numa célula, que seria esse primeiro valor aproximado, e depois ele vai calculando, trocando o valor desse H+ aproximado, até encontrar que as duas células obtenham o mesmo valor. E assim a gente encontra o pH de uma solução de um ácido fraco com uma base fraca, né? De um sal de ácido fraco com base fraca. Vejam que não é simples, esse cálculo é bem mais complexo, né? Bem mais fácil quando um dos dois é fraco e o outro é forte, mas eventualmente a gente vai encontrar esse tipo de solução e essa é a forma utilizada para calcular o pH dessas soluções. Lembrando sempre que isso para soluções diluídas com baixa força iônica. Se a gente tiver uma força iônica aumentada, nós não podemos considerar aqui as concentrações e sim as atividades, e para isso nós temos que encontrar os coeficientes de atividade que dependem daquela força iônica, como nós já falamos anteriormente. Bom, é importante que a gente entenda a hidrólise, por quê? Porque essas soluções de sal nem sempre vão ser neutras, e tanto nos organismos vivos como nas águas naturais, quer sejam rios, quer sejam estuários, quer sejam no oceano, esses sais podem sofrer hidrólise e formar então os ácidos que lhes deram origem ou as bases que lhes deram origem. Para que vocês possam aprofundar mais esse conhecimento, estudem aquele conteúdo dos fascículos 8 e 9 que estão disponibilizados para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Bons estudos e até a próxima aula.